Ao se confrontar com o Freeza, Bardock acabou sendo destruído junto com o planeta Vegeta e todos os seus habitantes. Mas e se ele conseguisse se transformar em Super Saiyajin, assim como aconteceu naquele especial de 2011? Será que Bardock seria capaz de derrotar Freeza, assim como derrotou Tilled? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Já aproveita essa oportunidade, antes de eu começar aqui essa análise, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre essa situação. Você acha que o Bardock, transformado em Super Saiyajin, derrotaria o Freeza? Não derrotaria? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom galera, vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer aqui pra vocês que para o Bardock se transformar em Super Saiyajin, na minha opinião, ele precisaria de duas coisas naquele momento que ele não tinha. Que é o quê? Que é o gatilho, né, para poder se transformar em Super Saiyajin naquela época de Dragon Ball Z e também de Dragon Ball Super um pouco, né, ali, se a gente levar em consideração os Saiyajins do Universo 7, eles precisariam de um momento de fúria, né, um momento de raiva para se transformar em Super Saiyajin. E o Bardock, naquele momento, ele poderia estar furioso, mas não a ponto de engatilhar uma transformação em Super Saiyajin. E o segundo motivo é que ele não tinha um nível que fosse capaz de provocar também a transformação em Super Saiyajin. Eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente sobre o porquê o Goku se transformou em Super Saiyajin somente na saga Freeza, que eu vou deixar aqui no card, se quiser dar uma olhadinha, o vídeo ficou bem bacana. Então, esses dois motivos que eu citei no vídeo do Goku é justamente o que fez com que o Bardock não se transformasse em Super Saiyajin naquela época. Mas vamos supor que mesmo assim ele conseguisse se transformar em Super Saiyajin naquela época. Será que ele conseguiria derrotar o Freeza, assim como ele derrotou o Tilled naquele especial de 2011? Bom, galera, primeiramente, aquele Bardock, esse Bardock de 2011, né, ainda era o Bardock de Dragon Ball Z. Então eu vou fazer aqui uma análise do Bardock de Dragon Ball Z e também do Bardock de Dragon Ball Super, mesmo o Bardock de Dragon Ball Super aparentando ser um pouco mais forte do que o Bardock de Dragon Ball Z. Bom, para quem assistiu o OVA Dragon Ball Z, Bardock, o pai de Goku, e também esse especial de TV de 2011, onde o Bardock se transforma em Super Saiyajin, a gente sabe que é o mesmo Bardock. E esse Bardock tinha 10 mil de poder de luta, né? A gente sabe que ele tinha esse poder a partir do momento que ele se recuperou, né, após sofrer aquele ataque no início do filme de 1990. Então, se baseando nesses dados, né, que a gente tem do Bardock, desse poder de luta do Bardock, e também no guia oficial, né, onde diz que o Super Saiyajin ele multiplica o poder do Saiyajin base em 50 vezes, então o Bardock ele não conseguiria se transformar em Super Saiyajin, já que ele não teria um nível que fosse capaz para derrotar o Freeza. O Bardock teria aí em média em torno de 500 mil, né? Se fosse exatamente 10 mil, ele teria 500 mil de poder. E transferindo lá para a saga Freeza na Namekusei, o Freeza inicialmente na sua primeira forma, ele já tinha esse nível, ele tinha 530 mil de poder de luta, né, segundo os dados do guia oficial. Então, o Bardock nem se transformando em Super Saiyajin, ele não conseguiria derrotar o Freeza nem na primeira forma. O Freeza na primeira forma já seria capaz de derrotar o Bardock, né, mesmo que se transformasse em Super Saiyajin. A única forma, né, a única alternativa que o Bardock tinha para derrotar o Freeza naquela época, se transformando em Super Saiyajin, é se ele se transformasse no Super Saiyajin lendário, né? Assim como se transformou o Broly. Se ele se transformasse no lendário, o seu poder aumentaria sem limite, né? Não é sem limite, ele aumentaria o seu poder a um nível que fosse capaz de derrotar o Freeza. Então, assim, seria um acontecimento histórico, né? O Bardock seria o verdadeiro lendário Super Saiyajin e, ao mesmo tempo, ele conseguiria derrotar o Freeza com esse poder. Mas se não fosse esse Super Saiyajin, né? Se fosse o Super Saiyajin feito pelo Goku, pelo Vegeta e os demais Guerreiros Z, ele não conseguiria derrotar, já que se a gente levar o guia oficial, como disse aqui agora, ele aumentaria o seu poder em 50 vezes e por isso ele teria no máximo 500 mil de poder de luta. Bom, agora falando sobre o Bardock de Dragon Ball Super,
E galera, assim, vou falar um pouco de spoilers que aconteceram na saga Granola do mangá. Então, assim, se você não leu o mangá e quer deixar pra assistir quando vir o anime, então eu aconselho você a sair dessa parte aqui do vídeo e pular pra parte do final, né? Onde eu digo se ele vai ou não, se ele conseguiria ou não derrotar o Freeza se transformasse em Super Saiyajin, beleza? Porque assim, eu vou citar alguns spoilers aqui cruciais, né? Que irão acontecer no anime com certeza. Enfim, você foi avisado. Então assim, galera, o Bardock de Dragon Ball Super, ele era superior, assim, ao Bardock de Dragon Ball Z, justamente por causa desse combate que ele teve lá com o Gas, né, que era um guerreiro bem poderoso. Eu calculo, não tenho um cálculo certo, porque não tinha lá o Scout, né, pra medir a força, só que não mostrou pra gente quanto o Gas tinha de poder de luta lutando no seu máximo naquela época. Então não tem como saber, mas chutando assim por alto, se eu tivesse que determinar qual o poder do Gas naquela época, eu diria que o Gas estava entre o Goku, que chegou em Namekusei, né, ali que lutou contra o Rikun, e o poder também do Freeza na primeira forma. Então ele estaria entre os 120 mil até 500 mil de poder. Isso seria mais do que suficiente, né, para o Bardock conseguir ultrapassá-lo com aquele instinto, o instinto dos Saiyajins. Por quê? Porque ele conseguiu utilizar o instinto, né, que foi uma técnica super poderosa para aquela época, momentaneamente, para conseguir derrotar o Gas, que tinha mais ou menos essa faixa etária que eu disse aqui agora de poder. E para mim isso seria totalmente coerente, né, se tratando do Bardock, que tinha um poder de luta muito inferior ao Gas naquele momento. Então assim, voltando aqui pro Bardock, então ele conseguiu derrotar o Gas utilizando esse instinto que ele não tinha um controle e que ele só usou naquele momento. Então a gente não pode considerar esse poder como multiplicador, né, para que o Bardock, quando o Bardock se transformasse, no caso, em Super Saiyajin. Então tem que descer um pouco mais o nível. Então, mas mesmo que eu considere esse poder do Bardock, galera, assim, mesmo que eu multiplique esse poder de 500 mil, vamos supor que o Bardock tinha 500 mil de poder de luta nessa época, e multiplicasse por 50, nem assim ele conseguiria derrotar o Freeza, porque 50 vezes 500 mil dá 25 milhões. Então o Bardock não conseguiria derrotar o Freeza só com 25 milhões, porque o Freeza ele poderia se transformar. Então o Freeza, na sua última forma, ele conseguiria derrotar o Bardock facilmente. Então assim, galera, nem o Bardock de Dragon Ball Z e nem o Bardock de Dragon Ball Super conseguiriam derrotar o Freeza com esse poder, né? Mesmo que se transformasse em Super Saiyajin. Por quê? Porque se a gente levar em consideração o guia oficial, onde diz que o Super Saiyajin base multiplica o seu poder por 50 vezes quando se transforma em Super Saiyajin, então o Bardock, mesmo que se transformasse, né, não conseguiria derrotar o Freeza, porque a gente sabe que o Freeza, na sua última forma, né, ele transformado na sua última forma, ele chega a 120 milhões de poder de luta. Então seria impossível para o Bardock derrotar o Freeza, a não ser que ele conseguisse, como eu falei aqui lá no começo do vídeo, que ele conseguisse se transformar no Super Saiyajin lendário. Aí sim ele conseguiria derrotar o Freeza com extrema facilidade. Beleza, galera? Mas é claro que isso aqui não é só minha opinião, né? Isso aqui são fatos, que eu me baseei em fatos que aconteceram na própria obra, né? Nos OVAs, especiais e também nesse Bardock agora do mangá de Dragon Ball Super. Beleza, galera? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O que você acha sobre essa situação? Você acha que mesmo assim o Bardock conseguiria derrotar o Freeza? Não conseguiria derrotar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!